tranquilo. E a outra coisinha que de manhã a internet me deu uma chacoalhada, me jogou no chão. Então coloquei algum de vocês de co-anfitrião, caso eu cair. E aí também pode ser que seja mais seguro se eu faço um streaming, porque se eu cair, acho que o streaming continua. Então, se alguém achar ruim, por favor, me diga que aí não faço streaming. Mas se não, colocaria para nosso canal de YouTube como uma segurança para guardar este material. Confiamos em você, Sebastião. Gratidão total. Então é isso. Somos todos um, estamos todos juntos. Se alguém dos presentes quiser fazer algo no nível do canto, da reza, da oração, para chamar nossas energias a se unirem mais profundamente. Não sei, você, Bruno, se tem a flauta por perto, se Tadeu, se Eti, alguém quiser fazer alguma chamada, uma abertura para nosso encontro. Vou tocar um pouco de flauta, tá bom? Pedindo permissão aqui ao povo Camaiurá, lá do Xingu, para tocar a sua flauta culuta. Obrigado, Bruno. Se quiser contar um pouquinho mais de onde que vem essa inspiração, essa melodia, fiquei também muito curioso. A inspiração veio de vocês, de agora. Que as melodias não estão gravadas na memória, não. Então, é bem intuitivo, é do momento. Ok. Bom, tem uma outra curiosidade de meu lado, e já coloco aqui no grupo, porque tenho o prazer de conhecer 4 ou 5 dos presentes e tenho o prazer de estar conhecendo pessoas novas e tinha muito interesse de saber, vou mudar de língua agora para o espanhol, se havia pessoas conectando desde Alemanha. Sé que te están en el Reino Unido. Muy bien, gracias, Laura. ¿Ronnie también? Sí, yo también. Muy bien, y tal vez... Gracias por la invitación. Oh, es un placer. Y la otra curiosidad era saber si todo bien el portugués y todo bien el español, o si hay alguna preferencia, necesidad de alguien, si podemos mezclar las lenguas, hacerlas francas. Tengo mejor dominio del español, pero portuñol también está muy bien. Gracias, Ronnie. Bueno, esta es la idea es charlar, entonces es esto. Tea hizo una primera provocación, yo me sumé, nos sumamos aquí, Tadeo, Bruno, Aruma, Sheila, y gracias a todos ustedes por sumarse, pero nadie va a administrar el botón del micrófono, entonces el botón del micrófono, cada um quando quiser pode apertar e trazer a sua partilha. A gente trabalha nesta alquimia da diversidade. Bom dia, Nieti. Indígena de Alagoas. Quer fazer uma abertura também, Nieti? Falar umas palavrinhas para o nosso encontro de hoje, esta fogueira digital? Bom dia, né? Estou aqui de Alagoas, Porto do Colégio. Conheci Lázaro também, Piriri, nos anos 80, 90. Um grande amigo. Ele fazia parte da Comissão Leste-Nordeste, aqui no Brasil, junto com o Cacique Chicão, eu era relator do grupo. Eu era muito novo e Lázaro andava com nós, né? A gente, um grande guerreiro, né? E uma outra dimensão.
está com seus avós, bisavós, antepassados dele, é uma cultura que ele viveu. Uma pessoa que me inspirou também bastante. E aqui, né, estamos nesse meio ambiente espiritual, cultural, artístico, essas dimensões lindas, maravilhosas. E é um prazer estar com vocês. Todos, Sheila, Thea, Sebastião, todos. Estamos juntos nessa. Obrigado. Tea, ¿te gustaría contar un poquito de dónde venimos, de dónde salió la provocación y traer un poquito la provocación para nuestro encuentro de hoy? Vou tentar, no meu portunhol. Então, o convite original era para fazer uma mostra do AEI no Congresso Alemão. O congresso é totalmente virtual, então o que fizemos a semana passada foi apresentar o projeto AEI do ano 2018. Mas eu não queria ser a única porta-voz do projeto. Queria oferecer a possibilidade de todos poder fazer perguntas e sim, interessar-se um pouquinho mais pelo projeto, o que se fez durante o projeto AEI, também nos anos depois, como o projeto atual de AIRE. Sim, deixar uma oportunidade para a gente falar, perguntar, se quiser, e também entre nós, talvez para começar a falar do aprendido durante este projeto. Algumas pessoas, como Sheila e Tadeu, estiveram no projeto original e até agora mesmo. Bruno e Aruma participaram do projeto original e também no caso de Aruma, do projeto atual. Então, um pouquinho saber o que vocês acham sim, do processo do aprendido. Aprovechar para decir que estamos en una otra ventanita ahí mostrando algunas imágenes de los trabajos de AEI, después quién sabe de AIRE, y está pasando el trabajo de Aruma con los Kamakanin Boré. Muy bien, lo aprendido. Bueno, hola, aprovechando las imágenes que están pasando, ¿no? Estaban pasando imágenes de la experiencia con Manguexay en la aldea de Cachimbo, en el sur de Bahía. Esta es parte de la primera parte del proyecto, lo que se llamó AEI, Arte Electrónica Indígena, donde también ahí está Selma, con la que hicimos otra colaboración. Se trataba de obras interactivas, donde se podía interactuar, digamos, con la obra a través de un sensor de pulso. Ahí está fibra óptica, ¿no? Un poco de fibra óptica que se mezcló con una fibra nativa que se llama taboa, que Manguexay es una maestra en esa manipulación de las fibras, ¿no? Fuimos desde recoger. Entonces mezclamos nuestras fibras y se hizo una obra que se llamó casulo, y este casulo permitía que el visitante pueda entrar y conectarse con el dedo del corazón y visualizar el sonido de su
de su corazón, ¿no? Cada uno tiene un pulso diferente y eso se podía ver a través de la obra. Lo mismo con Selma. Selma tejió con ganchillo, con crochet, la palabra tupá, y tupá es el ser que da la luz, ¿no? El ser que da la luz, pero al mismo tiempo es el sonido onomatopéyico del corazón. Entonces, cuando se conectaba el dedo al sensor, salía la palabra tupá, 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 y se encendía con el propio pulso. Entonces, estas dos experiencias fueron como creación colectiva, una cosa muy, muy entrañable, y también para reflexionar sobre la tecnología. Entonces, esta reflexión sobre las tecnologías tradicionales, yo la vengo haciendo hace 2 décadas prácticamente, desde mi trabajo de tejedora, pero la práctica desde las comunidades indígenas es algo también que hay que resaltar, y eso es lo que hace este proyecto y las continuidades, cuestionar la tecnología a partir de nuestras prácticas ancestrales, ¿no? En la segunda parte también participé en el proyecto que se llama Aire. En esta parte ya estábamos en total, ya no era posible viajar y tener esta relación. Entonces, la relación presencial, entonces con un grupo de artistas y todos online, pudimos hacer una creación colectiva, varias creaciones colectivas. Sheila era parte también de una obra particular, de un video de 2 minutos que se trabajó con un poco de inteligencia artificial, animación, y la voz de Shiraigo, que ella interpretó, digamos, las imágenes, creando con su voz también, resumiendo un pequeño video. Lo que puedo resaltar de esto es la colaboración online, ¿no? La colaboración y el proceso de creación desde diferentes comunidades, diferentes países, online, ¿no? Que para nosotros que trabajamos con las manos, como les decía, yo soy tejedora, era un volver a replantear nuestras prácticas también. No quiero hablar más, pero paso la palabra a mis compañeros. Gracias. En cuanto a la palabra gira, voy a intentar poner una imagen de esto que hablabas, Aruma, de sueños profundos. Tadeo, ¿cómo estás? Olá, é um prazer estar aqui e falar um pouco. Participo do coletivo Kokiri, eu e Sheila, e na experiência em residência artística com os Tupinambás, trazer uma experimentação com a linguagem do e-mail, que surgiu em 1971, com Tony Tomlinson, que gostaria de falar com uns amigos, né? Que surgiu, então, a linguagem de e-mail. E, nessa perspectiva, buscamos uma conexão com o povo G do Sul, os Caigangues, com os Tupinambás, né? Os Tupi. E nessa conexão fizemos uma colagem com fotografia do na parte do na rua, que representa a expressão do Bandeirantes, né?
Mendesá, uma figura emblemática para os tupinambás, que está em todo o Brasil, né, como expressão de escultura, nome de ruas, enfim. E levamos essa partícula dessa rua para os caigangues e explicamos que é um símbolo de uma chacina que houve com os tupinambás, né, no rio Cururupi, na Bahia. E eles fizeram uma marcha com a da terra indígena dos Caigangue, e depois organizamos esse material e levamos para Olivença e explicamos, né, que era uma mensagem dos Caigangues e uma cerimônia que fizeram primeiramente com as crianças e depois com os adultos e lideranças. Eles entenderam a mensagem e responderam a mensagem fazendo também, da mesma forma, uma pisada, uma dança, um toré, em cima dessas partículas, essas fotografias. E essa foi a interação entre Caigangue e Tupinambá. Uma experiência muito bela. E depois, outras experiências foi coletas de sonhos com Tupinambás. Eu passo a palavra para o Sheila. Olá, estar en el aire y en la experiencia del arte electrónica indígena para nosotros, en el colectivo Coquir, y hoy y Tadeo fue y es en la realidad una experiencia muy fuerte de compartir, como dijo Aruma también, de creación colectiva, de aprendizaje con artistas indígenas y no indígenas en Abya o América Latina, ¿no? Y para mí especialmente fue poder realizar un sueño de estar más cerca y sobre todo de crear con estas personas. Y empezando por la experiencia en AEI, con los Tupinambá, como dijo Tadeo, hicimos este mail, este contacto entre el pueblo Caigangue y el pueblo Tupinambá. Y poner dos pueblos indígenas del sur, que son los Caigangue, y del norte de Brasil, que son los Tupinambá, fue algo increíble, porque apenas com a possibilidade do arte eletrônico isto foi possível, não? Porque por la distância, não? Por todas as dificuldades de fazer, não? A comunicação entre dois pueblos e sobretudo com niños, que foi a experiência que Tadeu explicava antes, de explicar-lhes um pouco como é o pueblo Caigangue no sul, levar para eles papeles com pegadas, não? Com os niños aqui em Brasil hicieron umas pegadas em um papel e mesclamos em Bahia com os Tupinambá as duas pegadas, pintamos os piececitos com tinta roja y se sobrepuso las pegadas, ¿no? De los niños. Además, estábamos viendo ahora imágenes también de otra producción que hicimos con los sueños, ¿no? De la partilha de sueños. La imagen que estamos viendo ahora son de las indígenas Tupinambá, explicando sus sueños y dibujando juntas y juntos esta imagen que es de la indígena Tupinambá, que
habla de un sueño de la madre tierra que nos provee con alimentos, que nos provee no apenas a los humanos, mas a los animales también, ¿no? Con frutos y todo lo que necesitamos. Entonces, esta imagen de esta indígena, ¿no? que sostiene un coco verde que vimos hace poco, habla un poco de eso, ¿no? De cómo debemos reverenciar a nuestra madre tierra, y es un sueño de una profesora indígena tupinambá que nos explicó sobre eso, ¿no? De sus ganas de que el mensaje, la sabiduría del Curupira, que es una divindad indígena, que es el protector de las matas, que el Curupira fuera reverenciado, fuera el personaje, el mensaje de esta imagen, una imagen electrónica hecha con Photoshop y otros recursos para reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Y en el aire, como Aruma explicó, hicimos el trabajo con mujeres, que resultó en 2 obras, la obra que explicó Aruma, Sueños Profundos, y otra obra también, la cual hicimos grabaciones con nuestras voces, voces de mujeres indígenas y no indígenas, hablando al revés. Y el nombre de la obra es la palabra escucha al revés. El título Actuse tiene la relación con no escuchar las voces femeninas, ¿no? De pensar cómo no somos oídas y cómo falta una comprensión más apurada sobre lo que tenemos a decir. Entonces, la obra Sueño Profundo, que es lo que vemos ahora también, tiene esta relación, ¿no? De las mujeres, de una habla femenina, y Actuxe también, ¿no? Ahora estamos viendo ahora el video, ¿no? Actuxe, que tiene la primera imagen, ¿no? Que fue de Chiraigó, es una indígena de Argentina, hablando y también en otros momentos otras imágenes que cada una de nosotras escogimos para componer la imagen y la habla al revés, ¿no? En mi parte elegí mi propia imagen con un ciesto, caigang, y tenía uniendo el ciesto a mi cuerpo por mi ombligo un hilo. Esta obra que hace parte de Atuxe tiene esta relación de hablar de la autodeclaración, de algo que me preocupa muchísimo en Brasil y también creo que en otros países con indígenas, donde las personas muchas veces no buscan y no saben de sus ancestros, de sus relaciones con sus ancestros indígenas. Entonces, la ligación del ombligo con el ciesto y las raíces que que unen, ¿no? El cuerpo al ciesto tiene que ver con esto, ¿no? El reconocimiento de nuestra ancestralidad. Y ahora vemos la imagen de Ana caminando y también una imagen que también hace parte de Atuxe, con su habla al revés. En realidad fue el habla de una otra indígena que hizo parte también, ¿no? que explicó, que dice un poema mapuche al revés. Y bueno, ahora Valeria, que también hizo parte, y tiene sus manos con hojas, con flores, con plantas, y también tiene un texto, una habla al revés que ella eligió. Entonces, el resultado de esto fue un video que
que es un poco enigmático porque se oye y no se entiende lo que se dice, pero la intención es exactamente esa, ¿no? Demostrar cómo no se oye la habla de las mujeres. Y bueno, hay un otro video también que no sé si podremos ver, pero está en el site del aire, que es el video de los 4 vientos, que es un video direccionado para niños y también para adultos. Tenemos dos versiones de la ceremonia de los 4 vientos y que tiene un lenguaje con animación, con dibujos y con voces de niños de Amazonia, de la etnia de Sana, y es una forma de poder enseñar un poco de la espiritualidad para los niños, en este caso, que se escucha en el audio de la ceremonia de los 4 vientos, voces de niños que contan cuáles son los espíritus protectores de las 4 direcciones y de los 4 vientos, y como cada dirección, leste, oeste, norte, sur, tiene su espíritu protector, que es un animal. Y me encantó hacer este video porque unimos, ¿no?, la historia indígena, ¿no?, que nos fue contada por Mariela Tulipán, que es una indígena que vive en Argentina. Y Mariela, ¿no?, nos pidió que pensáramos algo que con un lenguaje electrónico para poder explicar a los niños, introducir un poco de la espiritualidad indígena, que se acerca muchísimo de la espiritualidad guaraní. Cuando empezamos a conocer un poco del texto sobre la ceremonia, percebemos esta relación muy fuerte de los 4 vientos, de las 4 direcciones, con algo que sabemos de aquí, de Brasil, con la experiencia con los guaraní. Eu não sei se Tadeu também quer falar um pouco, porque também participou, ¿no?, deste video. Mezcla de diseños con fotografía, animación, fue muy interesante buscar la solución del lenguaje que no es muy común, mas foi muy desafiador participar do projeto de aire e outros projetos com posicionamento do contexto político, que foi um trabalho que se chama Resistir Aire. Foi muito importante, que trouxe mescla de iconografias, de contexto jornalístico, de cobertura de situación de reivindicación indígena en 4 países: Colombia, Bolívia, Argentina, Chile e Brasil. E nesse contexto, que há 521 anos que a população indígena reivindicam, né, a questão da terra, né, que não é ouvida até hoje. Então, foi uma oportunidade de realizar esse trabalho com 4 países que trazem um contexto comum, que é a terra. Então, é um vídeo forte, contexto histórico do passado, de muita dor, de muita perspectiva, né, de esperança. Foi nesse contexto que o Resistir Aire surgiu, para refletir sobre esse contexto.
e outros trabalhos também, mas esse que me posicionei com mais afinco, porque é oportuno, é atual, e buscar uma sensibilidade humanitária e buscar uma busca até internacional por esse contexto que é local, que tanto tempo, muitas mortes, muitas dores, né? E que não se chega a um contexto, né? Que é a sensibilidade política de resolver esse problema que existe desde a colonização e passado por muitas gerações e que não, no momento de Brasil é muito difícil, principalmente por inventar ou criar uma situação que não existe, que é marco temporal. Marco temporal no Brasil é quando o colonizador chegou, esse é o marco temporal. Não é de 88, isso é uma invenção que os indígenas buscam na resistência, nas ruas, todos os dias, essa reflexão. Então, se resistir AIRE, nesse projeto AIRE foi muito importante, e trazer aos quatro ventos esta mensagem. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Bom, simplesmente dizer que também queria um pouquinho que o Bruno e Ineti pudessem conversar assim como conversaram vocês que participaram de AEI ou de AIRE, mas também especialmente dizer para todo mundo, Vanja, Silvia, Paula, Romy, que nuestra idea es conversar, es dialogar. Entonces sí, le voy a pedir a Bruno y a ti que puedan comentar alguna cosita de lo que hicimos, y también podemos ir para este lugar que Tea nos convocaba al inicio. ¿Qué aprendimos con las experiencias o cuáles tenemos desafíos actuales, este tipo de cosas? Entonces, no sé si Bruno y Eti quieren continuar un poquito para adelante en ese sentido. Posso ir, se Nieti quiser falar também. Mas a experiência do AI foi eu comecei muito importante. Pode falar, Nieti. Eu comecei com o Nicolas, né, no projeto AEI. Também participei também do AIRE já nas reuniões. Mas vou falar um pouco do original do projeto do AEI. O tema da gente foi o Rio São Francisco, na ideia de Nicolas, e eu e nossa comunidade, é que o rio ele nasce em umas pedras. A origem dele é na pedra, é na rocha. Aí eu peguei umas pedras, coloquei na mão, e esse Rio São Francisco, ele é um rio muito grande, e dentro desse rio corre 168 rios. E na ideia da arte, o rio somos nós, os povos que vivem nele. Então, na arte, o rio, a gente bebe uma água do rio. A gente come um alimento que a água desse rio irriga, faz irrigação. Então, nosso corpo, ele tem a água do rio, o alimento do rio, o peixe do rio. Nós temos essa conexão com os animais, com os peixes, com as plantas, o meio ambiente, as matas que criam a chuva, é do rio. E esse Rio São Francisco, ele faz conexão com o mundo, porque ele cai dentro do mar e todos os mares recebem água dos rios. Então, foi essa a ideia que o rio somos nós, como assim a Mãe Terra também somos nós. Nós somos a voz da Mãe Terra.
Então, junto com outros seres. Então, o nosso corpo é formado por outros seres. E entre eles, o rio São Vida, o rio São Francisco, em pequenas pedras, a origem da fonte, ele nasce do pequeno córrego lá em Minas Gerais e sai correndo por essas terras aqui do São Francisco, em 406 cidades. A população que esse rio atende é 12 milhões de pessoas. Então, nós queríamos sintetizar todo esse potencial do rio na arte do AEI. E foi esse trabalho que nós apresentamos, né, no primeiro projeto do AEI, e nós queríamos compartilhar com o mundo, né? E Nicolas levou, né, também essa arte também para a Inglaterra, ele mora lá, e foi um grande prazer trabalhar com ele, o Nicolas, e também um prazer também trabalhar com o pessoal do AIRE. Também foi uma boa experiência nas fogueiras digitais, né? E o AIRE para mim e o AEI foi um grande ensinamento que nós também aprendemos e compartilhamos com o mundo nossa arte em relação com o Rio São Francisco. Também tem Bruno, né, que pode falar um pouco, porque o tempo corre. É com você, Bruno, também quiser falar alguma coisa, você participou do original também. Obrigado, Nieti. Eu cheguei a conhecer você, né, lá em Alagoas, rapidamente nos Carapotó, e foi um prazer. Essa mistura toda, né, de conhecimentos, de gentes e territórios é mesmo muito enriquecedor. Eu fico muito feliz, muito grato de participar desse coletivo. E quando eu estive no AEI, foi um divisor de águas assim para o meu processo artístico, poder trabalhar junto com a juventude e também os idosos lá da aldeia Carapotó-Plaquiô, em Alagoas. Eu não sei se o Sebastian sabia disso na hora que escolheu para onde colocar, né, cada um de nós, dos artistas, mas quando eu soube que seria em Alagoas, eu fiquei muito feliz, porque o município de São Sebastião, onde ficam os Carapotó, é do lado do município onde eu nasci, Arapiraca. Então, voltar lá foi como estar em casa, voltar para casa. Cresci em Recife, mas o meu nascimento foi lá, no sítio do meu avô, que planta o fumo, o tabaco, que todos os indígenas aqui do Nordeste apreciam. E eu levei uma proposta para lá sobre o desenho no computador, como ilustrador que eu sou, e também uma ideia de fazer pintura corporal digital. Então, principalmente a juventude, se divertiu muito com o desenho usando a caneta digital, o Photoshop. Deu para eu ensinar eles como se usa e eles pegaram muito fácil isso. Da mesma forma como a gente desenhou com técnicas tradicionais. Fizemos uma caminhada na aldeia e todos estiveram desenhando os elementos que fazem parte da aldeia. E esse projeto se chama A Terra que Nós Somos. E aí todos os desenhos, seja os feitos no papel, como também os digitais, feitos coletivamente, eu reuni em composições gráficas levemente animadas, né, representando a terra com os bichos da terra, as plantas, as florestas, outras representações como o rio, os peixes, o ar, e cada animal, elemento natural que foram sendo desenhados entrou nessa composição animada e a gente projetou essas imagens no corpo das pessoas, né, dos Carapotó, da juventude. E aí isso foi
uma troca muito gostosa de fazer, porque eles experimentaram, não é, essa nova linguagem, e aí a gente pôde deixar também um material lá de canetas e o programa específico para eles continuarem usando, e criar esse diálogo entre a pintura corporal com genipapo e a pintura digital, né, feito usando um projetor, né, projetando no corpo de cada um. E aí esse sentimento da terra como território, da terra como um ser sagrado e, como o Nieti falou, né, de tudo que a gente consome que vem da terra, né, nós nos tornamos a própria terra, o corpo. Foi essa reflexão o tempo todo que a gente foi trabalhando nesse processo de 11 dias lá na aldeia. E foi muito gostoso, muito rico as trocas, as falas de cada um, o quanto que cada um, principalmente as meninas, como elas passaram a observar melhor o corpo delas como território sagrado, com a liberdade do corpo delas e a necessidade de proteção desse território, do natural, do bem viver, né? E aí foi isso. Estar presente nesse lugar, nesse ambiente, foi muito incrível, assim, de poder ser bem recebido, de poder participar dos toréis, de poder conhecer a floresta sagrada, conversar com todo mundo na aldeia, assim. Eu fiquei realmente vendo que o produto final de tudo isso não era mais importante. O mais importante de tudo era o processo, as trocas que foram feitas, as amizades. E aí, por isso que eu agradeço muito, assim, a Tideuá, Sebastian, a Ana, que esteve lá presente também, e a toda a comunidade, né? A Nide, que me recebeu, que a gente conversava toda manhã, tomando café da manhã lá na casa dela, com a família dela, e a gente falava os sonhos que cada um teve. Foram trocas muito importantes. O Ivan Carapotó também, que ajudou demais, a Iraiane. Sou muito grato. E ficou um resultado bem bonito, bem lúdico, né? Não sei se está passando aí algumas imagens, mas é isso, pessoal. Eu fico muito feliz também de ver melhor o trabalho de vocês e conhecer melhor. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu estava passando imagens enquanto você falava no início, agora eu parei um pouquinho, que o tempo voa. E aí, Laura, por favor, traga sua contribuição, sua pergunta, sua provocação. Buen día, bueno, hablo en español. Me interesaría saber qué se va a poder de arte electrónica indígena en el futuro, en el próximo año o en el 2023, qué se está haciendo. Está difícil responder. Aquí en Brasil tenemos en 2 días estábamos comentando antes de comenzar esta live, una votación importantísima que quieren tirar todas las tierras indígenas de los derechos de sus propios indígenas. Entonces es difícil pensar algo más allá de 2 días adelante. Especialmente en este momento, como proyecto así que puedo responder, es que sí, que buscamos financiamiento para continuar, sea con residencias presenciales, sea con residencias electrónicas, sea de alguna forma, pero todavía no tenemos nada en concreto. Entonces estamos justamente haciendo esta conversación para abrir el campo, para ver lo que aprendimos con lo presencial, lo que aprendimos con lo virtual, lo que puede pasar si nunca más voltamos a tener esta chance del presencial, o nunca más, o por un par de años, no sé. Entonces eso es lo que te puedo responder por ahora, Laura. Gracias. De nada. Y bueno, todos los que quieran preguntar un poquito, hacer una provocación, estamos aquí para dialogar. Romy. No quiero provocar, quiero compartir algo y quiero hacer una pregunta. En primer lugar, quiero compartir que estoy muy conmovida
por los, digamos, ejemplos que he visto, que no son realmente ejemplos, sino más bien como si me habrían abierto el acceso a un mundo que para mí es desconocido, ¿no? Y lo que más me ha conmovido, y es un poco personal, durante años he sufrido de arritmia del corazón. Y ahora al ver el ejemplo de material natural local, creo que me hubiera ayudado mucho en estos momentos este aspecto onomatopoético de escuchar mi propio sonido del corazón, ¿no? Y me lo guardo aquí para la próxima arritmia. Romy, Sí, no era gracias. solo escuchar el sonido del corazón, porque se transforma tu pulso en luz. Entonces era ver lumínicamente lindo tu corazón haciendo arte. Y al mismo Sí. tiempo la indígena, no sé, Aruma, me corregís, pero la indígena decía que era una especie de payelanza, medicina, donde estaba mezclado esto de lo digital, la frecuencia, lo sonoro, lo lumínico. Él ya decía que la obra de arte curaba. En la Sí. exposición que hicimos, las personas iban como al casulo a hacer una terapia, digamos. Sí, y es lo que he pensado, que tanto me hubiera ayudado en determinados momentos, ¿no? Pero también tengo una pregunta, ¿no? Porque aunque no viva en América Latina, sabemos que, digamos, la cuestión indígena de alguna manera siempre está en peligro y de momento bajo el gobierno de Bolsonaro mucho más. Y entonces me he preguntado, también como moderadora del panel inaugural de la conferencia, donde he hecho la misma pregunta, ¿la digitalización de alguna manera es, digamos, abre un mundo? Pero yo quisiera hacer la pregunta por el peligro. Porque yo, ¿no? A mí me conmueven las imágenes, estoy agradecida porque me dejan compartir, pero me imagino que hay gente muy ignorante que podría aprovecharse de la información de otra manera. Y por eso quería preguntar, ¿sienten como miedo o creen en el poder del arte? Romy, vos me tomar licença, me ajuda, Romy, me ajuda a Tea a traducir también a pregunta para o portugués. Sí, por supuesto. Sí, es mi fallo. Dale, Que no sé. hace la sintética de nuevo en español que hacemos la traducción para poder dar amplitud a todos. Si nos da miedo esto de quedarse en las residencias electrónicas, de este nuevo mundo tan virtualizado, ¿cómo sería la pregunta, Romy? Sí, la pregunta es más bien exponer a lo indígena tanto que alguna gente podría aprovecharse, porque hay gente que no se deja conmover, gente que no tiene respeto a otras culturas, gente que no tiene respeto a otra forma de ver el mundo. Y a lo mejor no lo sienten, pero yo también percibo este peligro. Ok, Nieti e Bruno tal, acho que eu vou traduzir assim. Se vocês sentem que de alguma forma estamos aumentando riscos da cultura indígena enquanto a exposição, divulgação, presença, participação no mundo digital. Agora a pergunta é para todos, não sei quem quer responder, só que todos podem trazer ponto de vista. Bem, eu acho que a tecnologia tem ajudado muito, na verdade, nessa é uma exposição que é necessária para chegar ao maior número de gente, né? Então, eu acho que não existe mais, na minha opinião, não sei se entre os indígenas é realmente assim, mas não existe mais isso de preservar, porque já está tudo muito exposto, está tudo muito fragilizado. Então, temos é que mostrar mesmo. E aí, cada vez mais indígenas utilizando dessas ferramentas digitais, das redes, para poder mostrar o seu território, os seus costumes, até o ponto que é possível mostrar, eu acho que é bem importante. Não sei o que o Inheti acha disso, Tadeu. Assim, eu acho que o mundo virtual está copiando muito da parte do real, né? Então, o real está também tendo uma relação com o virtual e tudo que nós produzimos vai para o virtual. E nós temos uma arte, estamos também adaptando essa realidade virtual que está ficando muito conectado.
Se você vai a um mercado, compra uma coisa no cartão, vai ter ali o consumo que você come, o dinheiro que você recebe, né? E está tendo essa conexão da realidade com a virtualidade. O campo artístico, mas é em tudo. Então, o mundo vai conhecer a arte mundial através da virtualidade agora. Então é um contexto, uma coisa que está além do que imaginamos, né? Mas nós estamos vendo, né, a arte se virtualizando também, virtualizando e também criando artes na virtualidade. Isso que é interessante e a gente não podemos fugir disso. É um processo, eu vejo assim, né? E o que a internet é produzido na internet é nós que produzimos. Então o artista vai produzir arte, né? E cada um vai produzir aquilo que é. Então eu acho que é por aí, né? E por outras coisas também. De maneira que eu vejo hoje a arte nesse processo. Obrigado a todos. Eu, Tadeu, eu acho que o processo de colonização continua e agora nesse processo de tecnologia e os povos indígenas buscam, assim, de certa forma, ter certo cuidado, principalmente a juventude que está mais exposta a esse universo tecnológico, né? E trazendo uma metáfora do garimpeiro, que vai lá nas terras indígenas buscar as pedras preciosas, eu acho que a juventude indígena, utilizando essas ferramentas tecnológicas, eles têm feito também a garimpagem, principalmente de buscar conhecimentos que estão fora. Quero citar exemplos aí da Alemanha mesmo, né? São as principais cidades, né? Por exemplo, Munique, um museu etnográfico que concentra boa parte do acervo, né, da etnografia mundial, até, acredito. E tem bastante coisas de Brasil. Um dos etnólogos importantes, o Kurt Nimoendaju, que abasteceu praticamente a Europa, né, com grandes produções das etnias brasileiras, e os indígenas agora, né, pesquisadores, estão buscando, né, de certa forma, nessa metáfora da garimpagem, buscando, né, conhecimentos de 1900, 1800, que estão fora do Brasil, que são conhecimentos que estão guardados, né, por aí. E agora os indígenas estão buscando nessa situação. Mas a tecnologia ela ajuda, sim, os povos indígenas na medida do SOS, do pedido de socorro, porque as invasões são imediatas, constantes, e o celular, a tecnologia disponível para o indígena para ele gritar, né? Porque antes da tecnologia, isso acontecia e ninguém ficava sabendo, né? Ou quando ficava sabendo era depois do fato ter acontecido. Então, hoje a tecnologia é um recurso para o indígena pedir socorro. Eu acredito que ela caminha dessa forma. Bom, a minha fala era também pensando do mesmo jeito que o Tadeu. A mí me tocó la experiencia de estar haciendo esa obra, El Casulo, en una aldea que había recuperado recientemente su territorio. Entonces era una hacienda que fue recuperada. Entonces había tensión, había peligro, porque los hacendados de las otras haciendas tenían miedo de que esa retoma de tierras avance. Y llegaron a venir la policía militar y toda la noche en la aldea
se hacía una fogata y se estaba alerta por si llegaban, en cualquier momento podía llegar la policía y hacer una chacina, como dicen, meter bala. Entonces sí era un momento de peligro, sí era un momento de resistencia, que en mi caso, que yo también vivo en una comunidad indígena hace 8 o más años en Bolivia, ahora estoy en territorio mapuche en Chile, pero también es una idea de resistencia, de peligro, de invasiones, de todo el tiempo. Entonces, volviendo a la experiencia de la aldea del Cachimbo, la tecnología, el llamar, el convocar a redes como como AEI en ese momento se portó, estaba ahí con Sebastián, que convocaba a la prensa, porque era una situación de peligro real. Entonces, en ese momento, como dice Tadeo, es un llamado, la tecnología es un llamado de auxilio, es convocar a las redes para resistir, y que si hubieran actos de violencia, que sí hubo, no queden en silencio, no queden silenciados, es que para que eso que está pasando, que son urgencias reales en todos los pueblos de Latinoamérica, sean escuchados. Entonces, la tecnología es un medio muy importante para esta resistencia, para estas redes, y obviamente también el mensaje no tiene que ser como pedido de auxilio necesariamente. El mensaje también tiene que venir a través del arte, con tiempo, con poesía y con estas cosas que también son olvidadas y silenciadas, que simplemente se pueden expresar de otra manera, a través de estas creaciones colectivas, por ejemplo. Yo espero que el proyecto de AEI, de Taidewa, de Aire, crezca y puedan seguir existiendo estos diálogos y estas redes que ayudan al espíritu de conocer las cosas como eran, ¿no? Gracias. ¿Puedo completar con mi perspectiva? Voy a deslizarme hacia el español para contestar a la pregunta de Romy. Pero mira, yo creo que las comunidades indígenas tampoco suben absolutamente todo al Internet. Entonces, en el caso de la comunidad de Ñeñetí, existen los rituales que son para la comunidad y únicamente para la comunidad. Entonces, lo que vemos desde fuera es la parte de la cultura indígena que las comunidades indígenas deciden compartir. Y no es todo. Entonces, en términos de peligro, yo creo que las comunidades mismas deciden lo que es bueno compartir y cómo utilizar estas herramientas, y lo que no vale la pena, que sí, se aprovecharía de una manera que no ayudaría a la comunidad. También quería traer un poquito mi punto de vista. Me parece que la pregunta es súper pertinente, Romy, y la provocación a pensarnos todos. Creo que de alguna forma vemos una balanza y escuchamos a todo el mundo traer más el lado positivo de cuánto las herramientas de tecnología e información digital están ayudando a la lucha indígena por derechos y al mundo por dar voz a los más excluidos. Pero creo que también vale la pena no traer tal vez el otro lado de la balanza, que me parece que no me interesa hacerlo en el mundo indígena, pero en el mundo como un todo. Entonces me parece que más allá de indígenas o no indígenas, la tecnología, cuando nosotros la usamos como la estamos usando, que ella nos usa más y que no tenemos autonomía, libertad, control, elección
con tanta conciencia y facilidad. Parece que algunas veces nos creemos que estamos en la libertad de elegir y no sé qué, pero bueno, creo que nuestro mundo, nuestra civilización está muy mal en cuanto a conciencia y proyección de humanidad, y estas tecnologías nos están dejando enflaquecidos a todos como humanidad. Y bueno, en ese punto me parece que los indígenas también no son diferentes. Yo me acuerdo a 20 años atrás, cuando comenzamos a poner internet en las aldeas, que me fui a una de estas aldeas en el medio de la Amazonia, bien lejos, los Yaguanaguá, y el cacique Tashka me dijo: a mí la internet solo me parece negativa cuando los indígenas de aquí la van a usar más para ver el mundo de afuera y querer vivir en el mundo de afuera, con los valores de afuera, que para fortalecer su propia cultura y mostrar afuera que tenemos una cultura, una sabiduría, un conocimiento, y cuando deja de ser un arma para fortalecimiento y lucha y pasa a ser una dispersión, donde la persona como un adicto, como una droga, piensa en los valores del Hollywood, del capitalismo, ahí sí, pero ese es un peligro que le toca a todos los lugares, a las aldeas indígenas, a los quilombos de resistencia, a todas las clases sociales, a todos los géneros. Entonces me parece que hay un problema que es global. Y en cuanto específicamente al asunto indígena, sí, los indígenas tienen bastante conciencia de lo que se puede y no se puede decir, y la tecnología me parece que ha sido una aliada muy importante en estos 20 años que acompaño. Gracias. Gracias. Acho que eu gostaria de falar também um pouco sobre essa questão, que os povos indígenas, eles, na questão de estarem mais expostos, desculpa, eu vou falar em português aqui, ficarem mais expostos diante dessas publicações, que os próprios povos indígenas, eles estão usando as mídias sociais, tipo as redes sociais e outros sites, para, assim como foi informado por outros colegas aí, para falar sobre a sua própria luta pela terra. A questão no Brasil, a questão indígena no Brasil envolve muito essa luta pela terra. Como foi mencionado pelo Tadeu, né, e pelo Sebastião, nesse momento, no Brasil, o governo está falando do marco temporal, né? E de uma lei, que é a Lei 400, que é a PL, um projeto de lei que é a PL 490 de 2007, que, se ela for aprovada, ela é um grande retrocesso para o mundo, assim, porque esses povos vai ser um genocídio aos nossos olhos, a aprovação da PL 490, assim, é o genocídio dos povos indígenas descaradamente na nossa frente, né? E é sempre bom lembrar que o Brasil, né, é um território indígena roubado, e aí os povos indígenas estão aí lutando pelos seus territórios e correndo o risco de ter essa lei que já foi aprovada, inclusive, na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado, né? Que mexe em todos os territórios indígenas, inclusive, no caso, os povos que estão no Norte e Nordeste, porque em 88 muitos deles ainda estavam em terra calada, né? E isso é muito sério. No Brasil inteiro teve ocupações de terra, né, de reestabelecimento de terra, que ocorreram nos anos 90, anos 2000, e aí esses povos indígenas, eles me parecem muito conscientes do que a tecnologia, do que a Big Data faz em relação aos dados produzidos, mas que, assim como o Benjamin falava lá na obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, quando ele vai falar da fotografia e do cinema, ele vai falar da ambivalência dessa tecnologia. Lógico que Benjamin jamais imaginaria a tecnologia como ela está agora, né? Tipo, porque cada autor é um autor aí do seu tempo, mas o Benjamin já trazia uma reflexão sobre essa ambivalência da tecnologia, né? Tipo, de poder, de sim, ela ter esse lado negativo, mas ela poder ser usada de um outro lado, como uma estratégia do outro lado também, né?
Eu sou, além de parte do grupo de pesquisa da Unicamp, o ArtMe, que é um grupo de arte, tecnologia e meios emergentes, eu faço parte de um outro grupo de pesquisa, que é o GERERE, ligado à Fundação Araporã, de Araraquara, que é um grupo de estudo de educação em relação a étnicos raciais e temáticas indígenas. E nessas últimas semanas, a gente vem recebendo bastante pedido de divulgação e de ajuda por parte de lideranças indígenas, e essa comunicação se dá em tempo real, chega para a gente as informações ao mesmo tempo, o povo Munduruku e o povo Yanomami está sendo atacado por garimpeiros, e quando tem tiroteio, a gente fica sabendo quase imediatamente. É uma coisa que a mídia tradicional não divulgava. Né, as mídias tradicionais no Brasil não falam sobre isso, e quando fala de um modo racista, estereotipado. E aí vem a mídia índia, entre outros programas criados pelos povos indígenas, fazer seu próprio jornalismo e divulgar sua própria arte e falar sobre essas terras. Então, é uma estratégia dentro dessas redes sociais, né? Não tem uma inocência aí. Essa exposição ela já está dada, e ela estava dada já antes, há muito tempo. O que acontece é que, né, como está agora nas mídias sociais, a divulgação é muito mais rápida, né? A gente fica um pouco preso nessas bolhas, né? Mas a divulgação é muito mais rápida e consegue chegar na gente a notícia de que os Yanomamis estão sendo atacados neste momento, num tiroteio agora, e que a Polícia Federal não está fazendo absolutamente nada, né? Então, eu acho bem importante, estar ocupando esses meios e não deixar só que esses meios estejam ocupados pelo outro lado, né? Que também está aí e, de qualquer forma, está expondo a todos. Acho que é mais isso. Não sei se mais alguém quer falar. Sí, cambiando un poquito y siguiendo por el mismo camino, Romy también me hizo pensar, vou misturar aqui com português, teve um caso famoso no Brasil de um Facebook indígena que estava com uma imagem de uma pessoa sem roupa, não? Um indígena em sua cultura normal, no seu dia normal. E o Facebook bloqueou a página dessa pessoa porque ele era ele mesmo, porque ele era como ele é. Também tem casos, por exemplo, quando Aruma trabalhou com a gente na aldeia do Cachimbo, Cachimbo Pipa. Cada vez que a gente posta na rede social a palavra cachimbo, alguém vai achar que estamos fazendo apologia ao fumo. Então, há algoritmos neste mundo digital que no dejan al indio estar con la ropa que él quiere estar o sin ropa ninguna. Y también, bueno, si el fumo, como decía temprano Bruno, es un elemento sagrado importantísimo, está banalizado y como si fuese una droga, ¿no? Y tú lo sabes, Aruma, por Bolivia, el caso de la coca y otras cositas más. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En este mundo ahora de algoritmos parece que nadie es responsable, pero nos quieren hacer creer que no usar ropa está mal, que fumar está mal, y así va. Y esto llega a los indígenas que quieren abrir su Facebook, que quieren transmitir sus cosas y los bloquean por ese tipo de cositas. Essa questão é muito importante, Sebastião, até mesmo quando uma denúncia que o logaritmo entende como algo ofensivo, né? Uma denúncia seria ser algo ofensivo, né? Então acaba também criando esse critério de bloqueio, de cortes, né? E não intensifica, né, esse filtro que na verdade é um pedido de socorro, né? Então também tem essa conotação. Eu acho que a AIRE e residência artística indígena traz um momento importante de reflexão, né?
para onde nós estamos caminhando, até de consciência, porque tantos documentos históricos, antropológicos, que comprovam, né, a situação dos povos das Américas, e a gente ainda fica pensando, né, às vezes com um olhar de indignação, mas, assim, até onde caminhamos, né, com essa consciência de saber que o passado está cheio de rastros, né, de morte, de sangue, de extermínio, de situações que continuam no presente, né? E eu acho que a tecnologia ela traz para a gente forçar essa reflexão para uma atitude mais concreta, sabe? Como que a gente pode solucionar isso? Por meio de leis, de reivindicações desses representantes que acabam sendo, de certa forma, insensíveis, para não dizer uma palavra hipócritas, mas precisamos de uma atitude mais concreta. E eu acho que esses espaços, como a AIRE, como outros espaços que são amplificadores das vozes indígenas, né? Porque não basta mais o índio na rua juntar os povos, os irmãos, porque não consegue mais sensibilizar a sociedade, a humanidade. E é um SOS mesmo, um pedido de socorro, que a cada dia é um irmão que tomba e a gente só fica indignado. Romy, estás con tu micrófono abierto. ¿Querés hablar un poquito? No, lo que pasa, estoy agradecida, ¿no? Estoy escuchando atentamente, no tengo nada que contribuir, pero tengo otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes viven en Inglaterra? ¿Nadie? Ah, solo Thea, perdón. Ok, porque con respecto a la pregunta de Laura, pero creo que no es la pregunta adecuada. Lo que nos ocupa mucho de momento en el, digamos, mundo europeo son los objetos indígenas en los museos europeos, ¿no? En los museos etnológicos. Y yo estoy en Berlín, yo vivo en Berlín, por supuesto, el Foro Humboldt, el famoso, creo que en los próximos años va a vivir unas cuantas peleas fuertes. Yo me he preguntado cuál podría ser el rol de arte indígena, arte electrónica indígena, de animar estos objetos y demostrar cuál es su verdadero mensaje, que a lo mejor todavía no hemos recibido bien. Pero pensé que viven más en Inglaterra y por eso la pregunta. Pero, ¿no? Pero otra opción, no sé, bueno, hay objetos también en América Latina, en los museos, ¿no? Yo creo que se podría animarlos un poco más y hacer conexiones que hasta ahora no son visibles. Es sugerencia, no sé. Aquí este debate es bastante nuevo. Yo no sé si tiene 10 o 20 años en Brasil, de que los indígenas comienzan a pensar que objetos sagrados de ellos que están en Europa, repatriarlos. Yo no sé, le dejan una versión holográfica 3D al europeo que lo quiera mantener y traen el original para aquí. No sé. Creo que el tema es bien interesante. ¿Qué gana la humanidad? ¿Qué aprendemos todos nosotros con un objeto allá, acá, o con el movimiento de este objeto? ¿O qué podemos hacer mucho más allá de cualquier objeto para salvar la vida, no? Sí, porque mi punto de vista es que no hay nada más triste que un objeto abandonado en una vitrina sin información, ¿no? Un objeto descontextualizado, se podría decir, que ya no, uno ya no entiende nada. Y entonces hay que reanimarlo. Hay que colocarle al objeto una bolsa de sangre, cayendo las gotitas de sangre, porque en cuanto el objeto está sin hacer nada ahí, aquí siguen matando y matando y matando. Por ese objeto o por otros objetos, la sangre continúa chorreando. Una exposición artística vamos a llevar a sangre en cada objeto. Iba a decir algo que también puede contribuir a este debate de los objetos en los museos, que es lo que he estado viendo últimamente en las redes sociales,
que algunos indígenas están tomando fotos antiguas de miembros de sus familias y animándolos con estas tecnologías que utilizó Aruma y Sheila y otras de deepfake. Y esto está teniendo efectos realmente interesantes. Me parece importante que esto venga de su parte, porque si personas como yo comienzan a animar este tipo de foto de familia, sí, podría ser bueno, insultante o como un robo, un nuevo robo. Pero de parte de comunidades indígenas, esto de querer utilizar estas tecnologías para intentar utilizar fotos antropológicos de hace bueno, casi un siglo, es súper interesante. Bueno, yo sé que podríamos estar conversando muchísimo, que se van a abrir un montón de temas, pero este tema de los objetos, particularmente para mi investigación y mi trabajo, es bastante determinante. Por ejemplo, yo trabajo con técnicas textiles andinas, ancestrales, y no tengo muchos referentes en mi propio país, por ejemplo, de los quipus. Y entonces uno va y dice, quiero ver lo que queda de los quipus. Sabemos que muchísimos han sido destruidos, pero los que quedan están en Berlín. Cuando fui a Berlín, yo quería ir a continuar mi investigación, aprovechar que estaba por ahí y visitar esos, poder verlos, y no pude porque el museo estaba cerrado para una futura, para que lo abran en el futuro. Entonces, en todo ese, digamos, ese conocimiento del que forma parte, digamos, la cultura andina, está vedado para nosotros mismos que somos parte de esa cultura y que estamos trabajando con una investigación artística en relación a eso. No es una investigación antropológica, es una investigación que necesita ver el material y tener una cercanía con los objetos de los cuales nos vemos privados, pero eso te lleva a cuestionar todo el proceso colonial y que todavía estamos viviendo las consecuencias de ese proceso colonial, y los objetos son todavía una cosa muy poderosa, ¿no? Y están presos y secuestrados. Me pregunto, o sea, no están disponibles o están disponibles para las personas que puedan acceder. Y nosotros que vivimos de este lado del mundo, en Latinoamérica, es muy, muy difícil que tengamos acceso a nuestro propio, al conocimiento que nos pertenece, digamos. No quiere decir que no, nadie más lo tenga que ver, simplemente yo reclamo ese acceso, ¿no? Como tejedora. Bueno, pero... Sí, y desde mi punto de vista tienes toda la razón para reclamarlo, ¿no? Y yo sé lo difícil que es acudir a las colecciones grandes en los museos europeos. Tienes que escribir un exposé y en cualquier momento pueden decir, no aceptamos tu exposé, no nos gusta, no te damos acceso. ¿Y qué es? ¿No? Y ahí hay que iniciar una rebelión. Y desde los museos británicos también, yo creo que llegó el momento de devolver absolutamente todo. La rebelión de los objetos. Sí, pero... eso me gustaría, una rebelión de los objetos. No, qué bueno saber que hay estos aliados. Sí, que tenemos ustedes como aliados. Te puse mi dirección de email, ¿no? La pongo Súper, aquí. qué lindo estar en contacto. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno.
a importância desses objetos como chave de conexões entre os povos, principalmente por vários contextos de intervenção, né, da colonização, depois da República, que houve momentos de dispersão dos povos indígenas e que muitos vieram a estar hoje vivendo na cidade, que é o contexto do índio urbano, ou do índio que se perdeu o rastro, e esses objetos faz a conexão, é um objeto que tem características de agência, né, que ele faz a conexão, né, e mostra essa conexão, né, e por isso que esses objetos têm que estar catalogados, digitalizados, não necessariamente precisa ser devolvido, mas estar disponíveis mesmo, né, no processo, utilizando tecnologia, para que nós, né, os povos, possamos ter acesso, poder rastrear e saber onde está esse material. É importante que essas instituições estejam, né, abertas, porque a tecnologia ela possibilita isso, né? E eu acredito que a Alemanha tem feito isso, que eu consegui até algumas coisas, né, relacionadas ao Kaigang em específico, mas acredito que tem muitos materiais aí que ainda não estão catalogados, né? São coleções de etnólogos do passado, né, que vieram e estudaram os povos das Américas e que voltaram, né, não só para a Alemanha, como a Inglaterra, ou, né, tantos outros países, né, que têm os acervos dos povos indígenas. Então, essa discussão é importante, eu acho que ela não se esgota, e, enfim, eu só tenho que agradecer. Obrigado a todos. Eu lembro dos amigos Funiô, quando falo dos seus objetos, que eles dizem que é a caça deles, né? Vender as artes, os artesanatos, os maracás, os cocais. Só que, ao mesmo tempo, cada objeto desse carrega uma energia, carrega um espírito, né, de quem fez, do material usado. Então, são objetos físicos e, ao mesmo tempo, energéticos, espirituais, né? Carregam uma força ali. E aí eles ao mesmo tempo, ficam tristes em ter que vender, porque eles não têm preço, não se vende um ser, e, ao mesmo tempo, no momento onde é necessário vender, se pede para que cada um sinta o quanto que aquele objeto chama, o quanto que o seu corpo dialoga de alguma forma com aquele objeto que você está pensando em comprar, em adquirir. E essa consciência é necessário, né, expandir em qualquer lugar onde esses objetos estejam, de fazer essa conexão com as origens dele, porque realmente é muito triste se fica apenas isolado, trancado numa sala fria, onde não gere uma reflexão sobre, né? Mas também acho que é muito importante também figuras, pessoas não indígenas que têm essa busca por uma conexão maior com os povos e entender melhor das origens, de poder ter acesso a esses objetos que não estão nas aldeias, né, que estão nas grandes cidades, e aquilo, de alguma forma, criar a ponte, né, como o Tadeu falou, conectar com essa vontade de resgatar essa ancestralidade perdida no caminho. Então, eu torço para que esses lugares onde preservam esses objetos, que muitos podem ter sido realmente roubados, né, no passado, que consiga criar uma espécie de justiça, assim, de poder conectar os povos originais, onde necessariamente não precisa retorná-los às aldeias, mas que tenha esse diálogo mais ativo, né, com suas origens.
Coincido com você, Bruno. Bom, de meu lado, estou muito feliz de ter compartilhado esta horinha e meia com todos vocês. Obrigado por me facilitar, me provocar a pensar, refletir, aprender junto. E não sei se alguém quiser colocar mais alguma coisa de meu lado, só estou aqui agradecendo e dizendo que daqui a pouco, se vocês quiserem, aperto o botãozinho vermelho e guardo isto aqui ou coloco isto aqui na internet aberto para vocês e para outra pessoa também poder assistir. Muchas gracias. So, agradecer também a participação de todos. Sí, yo también quiero decir gracias por ser pacientes con mi falta de portugués, para empezar. Y fue muy inspirador. Y se los agradezco mucho, esa inspiración, ¿vale? Sí, así. Cuídense mucho. Bruno, tu fez as honras de fazer nossa abertura. Cabe um pouquinho mais um fechamento? Estou vendo tanto objeto forte, cheio de energia aí atrás. Sim, sim. Compartilhemos. E eu já Vamos fecho. ver. Vou pegar os e-mails que deixaram aqui no bate-papo e passar o link do material para todos vocês, então. Vou subir na internet em breve. Se alguém mais não botou o e-mail e quiser botar, iPad 2, que não sei o seu nome. Então, gente, eu vou tocar aqui 2 instrumentos que me são muito, muito queridos. Um apito carapotó, né, da residência que eu estive lá com eles, em Alagoas, e o maracá funiô, né, são os povos que eu tenho mais conexão aqui perto de mim, e que continuam as conversas, né, o trabalho coletivo, para a gente finalizar. Agüere. Oire. Gratidão, gratidão. Gratidão a eles, quem nos dá essa força. Fechando, então.